Gostaria de parabenizar o vereador pelo seu projeto em relação à educação, que eu acho que é de suma importância para os professores, para os seus familiares, e dizer que, de nossa parte, nós estaremos fazendo todo o possível para que, principalmente junto às escolas, nós tenhamos todo o tipo de dispositivo para melhorar a questão da segurança das crianças e das pessoas que por ali transitam. Inclusive, faz parte deste trabalho um processo de iluminação das escolas, que nós estamos buscando a melhoria desta iluminação, e o trabalho de colocação de obstáculos para a diminuição das velocidades. Com a palavra, a bancada do PR, vereador Paulo Correia. Senhor presidente, senhor secretário Edson Marcondes, funcionários da casa, senhores vereadores, pessoas que novamente lotam a galeria, é um prazer recebê-los novamente, sindicato, professores, profissionais da educação. E hoje, aqui na casa, nós temos 3 ex-secretários de educação. Na sequência, Graça Lemos, que estava presente, eu acho que acredito que esteja aí, está lá fora, né? O professor Reginaldo e a Mara, né? 3 ex-secretários da educação. Projeto importante, que eu tenho certeza, assim que acabar esse debate com o secretário, nós já vamos fazer uma inversão na pauta e colocar em discussão. Senhor secretário, eu gostaria que passasse o slide do IRCAD, aquela região do Hospital de Câncer, secretário. Quero aproveitar. Nobre vereador, a professora Marlene também foi secretária de Foi Educação. secretária, me desculpa, Marlene. Secretária Marlene. Então, são 4 ex-secretários de Educação, hoje presente aqui na Câmara Municipal. Quem me atentou foi o secretário Edson Marcondes. Edson Marcondes. Então, secretário, é lógico que as questões de denúncia, pode ter certeza que essa Câmara não vai furtar, mesmo porque envolveu várias pessoas que têm credibilidade, que manchou até a honra em termos assim de denúncia. Lógico que ela não pode ser vazia, ela tem que ser provada. Mas eu vou aproveitar a presença de Vossa Senhoria aqui. A região do Hospital de Câncer, nós temos que estar, a administração tem que estar acompanhando a evolução que está acontecendo naquela região, secretário. Eu só vou falar do IRCAD, eu não vou falar da João Baroni, que é o Hospital do Lulinha, que é do McDonald's também, né? Tem toda uma série de investimento privado lá. Mas aí do IRCAD especificamente, porque está na iminência de ser inaugurado. Pois bem, está aí. Essas aí são imagens de 2 semanas, já deve estar até mais evoluído. Mas a infraestrutura do município ali está um pouquinho, está deixando a desejar. Aí a Avenida Daniel Carvalho, pode passar. Essa aí é atrás, do lado do IRCAD, é a Avenida do Ébano, pode passar. Está aí, novamente, a Avenida do Ébano, pode passar. Pode passar. Tem uma outra rua que foi asfaltada recentemente, que é a Braulino Maria Barbosa. Através desse asfalto, se construiu a captação de recursos, se construiu, aumentou uma unidade de creche que tem ali. Pois bem, aliás, em toda a extensão ali do Hospital de Câncer, tá? Principalmente a rua Antenor Duarte Vilela, que vai na extensão até lá na Polícia Militar, no bairro acima. Então, nós estamos cobrando do Executivo providências, porque o IRCAD vai ser inaugurado, e na inauguração temos certeza que deve vir governador do Estado, deputados, pessoas ligadas ao governo federal, não sei, quiçá ministros, e também está prestes também a vir o presidente da França. Então, nós estamos cobrando um posicionamento Sarkozy ou a mulher dele. Uma outra situação. Esse é um ponto que eu estou cobrando com relação ao entorno do Hospital de Câncer. Um outro fato também, até levei ao conhecimento de Vossa Excelência, com relação à rua Mustafa Issa. Ali, até na questão do mutirão, está asfaltado, mas para baixo tem residências. E essas residências estão sem acesso para sair das próprias residências.
tá? Com carro, até questão de andar. E mais 2 fatos que aconteceram o ano passado, que a Câmara devolveu recursos para o asfaltamento da rua 14 de julho, no Derby, e também da rotatória João Monteiro, lá na Vila América. Então, recursos que foram repassados ao município, se não me engano, em maio do ano passado, recursos da Câmara Municipal, para que essas regiões que eu falei fossem beneficiadas com essa melhoria. Ou seja, a Câmara participando, a Câmara ajudando, a Câmara colaborando. E até hoje, embora já foi feito vários requerimentos, e até hoje nós não conseguimos realizar o sonho dos moradores que estão ali reivindicando essa benfeitoria. Muito obrigado, senhor. E fala um prazo. Vereador Paulo Correia, o secretário solicitou a possibilidade, a sua autorização, para que voltasse o slide do Hospital de Câncer. Ele volta ao... Dídio, tem gente pegar o ICAR? Vai passar. É esse aí. Pode pegar no microfone, você vai falar no dia. Mais um pouquinho, por favor. Aí, por favor. Bem, pontuando aqui, então, e agradecendo a oportunidade da resposta, nós gostaríamos de dizer o seguinte: esta avenida, que é a Antenor Duarte, já está licitada. Todo o entorno deverá receber galeria de águas pluviais, porque por mais que a gente faça neste local, nobre vereador, essa água, que é uma água constante, dia e noite, que sai do hospital, que é proveniente do ar-condicionado do hospital, realmente faz com que essa avenida seja completamente danificada o tempo todo. Nós já licitamos, já temos a empresa vencedora e vamos dar prosseguimento à obra imediatamente assim que passar os prazos contratuais. Essa água irá acabar, porque estaremos implantando ali, em todo o entorno do IRCAD, e não somente ali, mas também na Praça Brasil 500 anos, estaremos implantando sanitários, estaremos fazendo a urbanização da praça, juntamente com a galeria de águas pluviais, que deverá descer a Avenida do Ébano, e que não o fizemos em função de uma grande quantidade de herdeiros em um local que a avenida iria passar, numa chácara que estava em inventário, mas que agora a Justiça determinou por onde a gente passa a galeria. Então, terminado o período chuvoso, nós já estaremos implantando todo esse trabalho nesta região, privilegiando não somente este local, mas também o Lulinha, o Instituto Ronald McDonald, com recursos do governo do Estado, que a nossa secretária, né, regional está aqui, e que, passado o período chuvoso, nós sabemos que todos os recursos já estão disponíveis para isso. Tá? Tivemos um processo de desapropriação doloroso, mas resolvido, e agora estaremos dando prosseguimento a este trabalho, com todo o aval e a fiscalização do governo do Estado, muito bem feita pela nossa secretária. Com relação a 14 de julho, também já está licitada, a empresa vencedora, a rotatória João Machado de Barros, na primeira licitação, não houve empresa que quisesse fazer a obra, refizemos a licitação e hoje nós já temos uma empresa que deverá fazê-la assim que emitirmos a ordem de serviço. Então, as suas solicitações, eu tenho certeza que a Mohamed Mustafa Issa faz parte da Avenida da Integração Trecho Leste e da pavimentação dos 5 bairros do Minerva, que esta recuperação, que é uma recuperação normal, nós deveremos fazer esta semana, mas a pavimentação definitiva faremos em breve. Obrigado, secretário. Com a palavra, a bancada democrática. Cipriano. Não, sou eu. PMDB, vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, telespectadores de TV Barretos, funcionários, imprensa.
Senhor presidente, eu também não vou participar do debate, mesmo porque eu nem considero um debate. Felizmente, a gente tem recebido aqui secretários semanalmente e tem servido muito mais ao propósito de cobrir o tempo de televisão e não discutir outros assuntos do que elucidar o que a gente poderia estar resolvendo aqui. Mesmo porque conversa... Nobre vereador, Pois esse não. requerimento foi aprovado por unanimidade Correto, por todos os vereadores correto. e Vossa Excelência está atrapalhando os trabalhos da sessão. Não, quem Estou lhe está atrapalhando- advertindo, eu gostaria que constasse em ato que eu estou dando advertência por estar atrapalhando o andamento da sessão. Semana passada, eu essa tive é que a entrar com primeira uma... advertência. Primeiro, Vossa o senhor Excelência sabe pode me como dar que a funciona segunda, o a regimento. terceira, porque eu não vou parar de falar o que eu tenho para falar. Semana passada, eu tive que entrar com mandado de segurança para me assegurar o direito de estar aqui na tribuna falando. E Vossa Excelência não vai me amedrontar em hora alguma, porque o meu direito à voz aqui é sagrado e Vossa Excelência exerce o papel de presidente da Câmara, não de fiscal do prefeito. Então, eu quero deixar muito claro que eu não quero fazer parte simplesmente essa conversa, porque se alguém falar mal, pode ser divertido, não dizer mal, porque eu acho que não é falar mal. O papel da Câmara é de fiscalizar. E quando a gente fala em fiscalizar, é importante, porque eu acho que hoje tem um monte de gente aqui que quer saber sobre o Instituto de Previdência, que quer saber sobre os professores, que há 2 semanas atrás, ouviram dizer sobre o Fundeb, e falaram que usar o Fundeb para dar o plano de carreira. E hoje chegou o projeto de lei essa casa. E, realmente, o Fundeb de 2011. Porque aqui está o demonstrativo do impacto orçamentário para justificar os 2% para os professores. E está justificado com o Fundeb de 2011. Quando, há 2 semanas atrás, se dizia que era o Fundeb, o resquício do Fundeb do ano passado. Então, são 2 coisas diferentes. Então, é isso que eu digo, senhor presidente, há uma diferença muito grande entre falar e fazer. Por isso, inclusive, que eu propus a instauração de uma SEI sobre obras paradas, porque, por exemplo, restaurante popular, essas obras, Praça Primavera, o tempo que demorou, tudo isso, quando se pede documento, não vem documento, vem conversa. E eu acho que a população que nos elegeu aqui, nos elegeu para fiscalizar. E nós temos o direito e o dever de ter esses documentos, de ver todo esse documento e efetivamente fiscalizar. Eu até trouxe, porque essa semana até brincaram que na CEMEI Ana Carvalho marcaram a entrega do material escolar e de uniforme. E foi a primeira-dama do município e entregou um shampoo. 2, aliás. As mães que assistem do CEMEI Ana Carvalho veem. Que, inclusive, com a data de validade vencida. Esse aqui, na minha mão, venceu em 4 de 2010. Foi isso que foi entregue no CEMEI Ana Carvalho. Pode dizer que não, mas as mães que estão nos vendo pela televisão sabem disso. Os professores que quiserem olhar, se o Fundeb usado para coisa foi desse ano ou do ano passado, basta olhar, o documento é público. Então, na verdade, foi o que eu disse. Eu vou vir a essa tribuna e ninguém vai me calar, senhor presidente. Advertência ou nada, porque o que tem aqui, sim, o que falta de decoro, a falta de decoro que existe, é a falta de respeito com o dinheiro público, que muitas vezes ocorre. E muitas pessoas têm o direito de assistir em casa, porque quando transmite, hoje, a Câmara paga para transmitir, para a população ter acesso ao trabalho do vereador, e não a toda uma conversa pré-fabricada com outros objetivos. Realmente, quando eu assinei um requerimento chamando um secretário, eu esperava que o secretário trouxesse documentos, trouxesse tudo, fosse falar do assunto que a cidade inteira fala. E daí vem aqui, parece o encantado mundo de Bob. Se fala, aqui parece que tudo anda, tudo funciona, tudo se resolve. Eu não sei, eu acho que eu vivo em cidade errada. Ou a gente deve estar com algum problema de sincronia. E eu não sei, você que está aí na sua casa, você que vem aqui, o que está achando disso? Eu sei realmente que vejo sérios problemas. No final do ano, ainda quando da presidência do vereador Paulo Correia, quando veio esse mesmo projeto do Instituto de Previdência, foi se comprometido por todos os vereadores aqui, que faria uma audiência pública, que teria tempo para debate,
projeto entrou na sexta-feira, com todos os pareceres, correndo, já veio para a pauta hoje. Fui falar com o Cipriano, que é o líder do prefeito, me falou assim, não, nós vamos pedir vista hoje e quinta-feira vai ter uma audiência pública. Ficou enrolando de dezembro até hoje para marcar uma audiência pública para quinta-feira, quando ninguém consegue ter dados para discutir. É a mesma coisa que ocorre hoje. Não, é a mesma. O projeto voltou a essa casa na sexta-feira. O tempo de se discutir, não se conseguiu, esse tempo não foi o suficiente para responder à divergência dos balancetes, que na primeira sessão do ano eu levantei e voltou para a Comissão de Finanças e até hoje não chegou uma resposta. O próprio vereador Cipriano me mostrou a resposta hoje à Prefeitura, que é genérica, e fala que está tudo certo, sendo que tem 1,5 milhão de diferença em cada balancete. Então, eu acho lastimável, acho realmente lastimável que aconteça. Eu acho que a gente está perdendo o sentido do que é a Câmara Municipal, que é de realmente aprovar leis e fiscalizar. Quando se fala em fiscalizar, eu vejo aqui, por exemplo, antes de mim, quando me antecedeu, o vereador Francisco, que usou da tribuna, e até na própria regra encaminhada, e eu trouxe ela aqui comigo, se dizia como seria, diferente da semana passada, que tive que entrar com uma coisa que falava que estava proibido de falar do secretário da obra, que tinha 2 formas de se proceder na tribuna. Uma, faria uma pergunta, 1 minuto para o vereador, 3 minutos para o secretário, 2 minutos para o vereador e 2 minutos para o secretário, ou usar 8 minutos. Em lugar nenhum se dizia de réplica ou tréplica de secretário, mesmo porque aqui é a casa dos vereadores. A quem cabe fiscalizar? E, óbvio, que no meu primeiro mandato aprendi e sei muito bem que aqui se vota por maioria e que o prefeito tem a maioria. Vai passar os projetos? Sim, vai. E a oposição tem, sim, o direito de falar, de criticar, de apontar erros. E, muitas vezes, os erros apontados pela oposição servem para corrigir defeitos, porque aquele que acha perfeito, normalmente, não o é. Então, eu acho que a gente deveria simplesmente seguir o que diz a circular 6/2011. Me considero não advertido, também gostaria que considerasse em ata, porque se a advertência é dizer que não se pode falar o que quiser, eu volto a essa tribuna para dizer o que eu achar necessário, porque é para isso que eu fui eleito e para isso que eu vou voltar enquanto eu tiver meu mandato de vereador. O dia que eu deixar de ter, eu vou me reservar o direito de vir, se quiser, sentar na galeria, assistir de casa e ficar quieto. Mas até o último dia que eu for vereador, enquanto eu estiver nessa tribuna, a minha palavra vai ser sagrada. Com a palavra, a bancada democrática. Com a palavra, a bancada democrática. Vereador Dr. Otávio. Vereador Dr. Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que desonram a presença, meu caro Edson, secretário do município de Barretos, eu quero primeiro agradecer a vinda sua aqui à Casa de Lei, porque realmente é uma casa de lei, mas é uma casa que recebe a todos com educação, com respeito, no sentido de esclarecer aquilo que se faz necessário. Eu sei que todo na vida tem os prós e os contras, tem os defeitos e tem as virtudes. Primeiro, eu quero me congratular com Vossa Senhoria e faço cor, inclusive, às palavras do Kiko, quando se discutia uma série de coisas de valetas no centro da cidade que ninguém, administração alguma, resolvia o problema. Inclusive, o Kiko fazia cor numa valeta na 17 com a 22, e que Vossa Senhoria resolveu não só aquela, mas diversas outras, e acho que nada mais é também do que obrigação daqui de um serviço bem feito. Eu quero só perguntar para Vossa Senhoria daquilo que realmente o povo tem interesse de saber, que se houve problemas na licitação da Praça 9 de Julho, eu queria saber qual é a possibilidade do prazo para terminar aquela praça. Gostaria de saber, Vossa Excelência parece que já respondeu ao vereador Kiko, da Avenida 9, de onde até onde que será feito o asfalto naquela avenida, em virtude do desvio do trânsito, avenida essa pela qual nós passamos todos os dias vindo do fórum. E pedir também para o secretário que ali na 31 e 33, na Rua 12,
Ali tem um beco na Alameda Faleiros, com a Rua 12, na 31 e 33, questão de 100 metros, que não se faz o recap, nada, e ali as lojotas rebaixadas, e ali há anos e anos que ali fica e ninguém se dá conta. E eu queria deixar de público aqui, e os moradores que lá residem vão saber que agora, tomando conhecimento, será sanada aquela irregularidade. Então, eu gostaria de saber desses detalhes, quando é que tem a consecução das obras realmente para que o povo tenha condições de ver aquela praça novamente naquilo que era bonito. No meu ponto de vista, talvez não ficaria, porque eu não sei se existiria em Barretos algum calceteiro que teria condições de colocar aquelas pedrinhas ali de novo. Seria o meu ponto de vista, que eu não sei se ficaria. Mas eu deixo a questão da engenharia, que hoje é moderna, para ver como é que ficaria aquilo. O importante é que a obra seja realmente concluída. Vereador, eu gostaria de também hipotecar a minha admiração, a sua sinceridade, a sua maneira de conduzir, principalmente na vida pública, e dizer que também a maneira do Dr. Kiko, eu também tenho uma admiração muito grande, de longa data, pelo seu trabalho. Quero dizer que a Praça 9 de Julho, como já disse, foi através de recomendação da Caixa Econômica Federal. Nós conseguimos, junto com a empresa que foi a vencedora, uma outra empresa para que, em nome dela, fizesse a obra. Isso é de conhecimento público, não há nenhum problema, porque ela alegou a falta de mão de obra na região e na cidade, inclusive. E hoje, inclusive, conversamos com o pessoal e já levamos as pedras para lá, que devem ser recompostas. E creio que, por falta de calceteiros experientes que façam esta aplicação do mosaico português no local, nós devemos demorar em torno de 45 dias, de 30 a 45 dias, se as chuvas não prejudicarem, para ter novamente a Praça 9 de Julho à disposição da população. Quero dizer que, inclusive, houve um erro dos engenheiros da empresa e eles retiraram pedras de onde não deveriam e que estão sendo naturalmente punidos por isso, porque vão ter que recompor o trecho que arrancaram indevidamente. Com relação à Avenida 9, nós o faremos da 44 até a 34, no trecho de Lajotas, recuperando todo aquele trecho e colocando a capa asfáltica, fazendo com que nós tenhamos ali um binário de entrada no município, que juntamente com a Avenida 11 deverá ser um braço que vai fazer com que uma mão de ida e uma mão de vinda, através da 36, desemboquem nessas vias e que nós tenhamos pelo menos uma entrada social da cidade, né? Porque hoje as nossas entradas são feitas por vias comerciais e nós faremos isso através da região dos Lagos, com um acesso direto ao centro da cidade, através da Avenida Fundo de Vale, que está sob análise da Caixa Econômica Federal, que vai se juntar com esta verba que o deputado Arnaldo Jardim destinou ao município. E tenho a certeza que ainda esta semana faremos, pelo menos, a recomposição das lajotas deste trecho, que já está dentro deste 1 milhão de metros quadrados que nós dissemos que estamos fazendo o pregão esta semana. Então, gostaria de agradecer a sugestão e de, com muito prazer, responder às suas questões. Mais alguma colocação, vereador Otávio? Terminado. Com a palavra, a bancada democrática. Vereador Euripinho, vai utilizar a tribuna. 8 minutos. Vai fazer alguma pergunta ao secretário? Hã? Nenhuma pergunta para o secretário? Falo com ele todo dia. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Edson, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, os professores, funcionários da prefeitura. Eu quero aqui agradecer a presença do Edson e dizer que na Câmara nós constantemente fazemos nossos requerimentos solicitando as benfeitorias para a nossa cidade. Eu não posso deixar de ressaltar e parabenizar o trabalho da sua pasta, em nome do André, que está aqui, em relação à habitação, que realmente vem desempenhando um bom trabalho, e toda a sua equipe. E dizer, Edson Marcondes, que desde 2008 eu venho aguardando a pavimentação asfáltica do bairro São Francisco.
através de uma emenda adquirida com o Arnaldo Jardim, e eu tenho todo o CROCRI, toda a documentação, estou aguardando, não eu, mas o bairro todo, Santa Cecília, aguardando a pavimentação das ruas que ainda não receberam essa benfeitoria, como também um compromisso com o prefeito de um recapeamento asfáltico no bairro Benedito Realino Correia, que é o SECAP 2. Eu tenho certeza, ainda acredito que essa administração irá fazer essas benfeitorias, porque já são cobranças constantes nessa casa desse vereador. E também, secretário, o bairro Monte Alegre. O bairro Monte Alegre, todas as vezes a gente recebe informações de que realmente não está regular, mas eu creio que nós temos, como administradores, tomar uma iniciativa, porque lá tem famílias e nos cobram constantemente também o bairro Monte Alegre, as benfeitorias naquele local. E eu aguardo realmente uma posição, como também em vários setores da nossa cidade, o bairro Jardim Caiçara também requer, no caso, a pavimentação que já foi mostrado que é impossível naquele local, mas que possa. Eu gostaria da pavimentação asfáltica no bairro Jardim Caiçara, ou, se possível for, melhorar o leito carroçável naquele local. Eu estou tomando a liberdade de fazer todas essas cobranças para você, ao vivo, para aqueles que nos assistem, porque constantemente sou cobrado pela administração, e é importante que nós tenhamos essa sintonia entre secretário, prefeito, vereador, para que a população saiba do nosso trabalho, que é um trabalho transparente. Como também trabalho transparente nós fizemos junto ao conjunto Nilton Siqueira Sopa e também o Zé Faleiros, quando o senhor João Bucater esteve aqui e autorizou a pavimentação asfáltica e a iluminação interna naquele local. E nós estamos aguardando que a administração possa dar essas melhorias para aqueles dois setores. É importante a gente conseguir essa benfeitoria, principalmente para o Nilton Siqueira Sopa, que é a iluminação e a pavimentação interna naquele local. Como foi dito pelo doutor Otávio, a Praça 9 de Julho, constantemente estamos lá, através nos domingos, nas feiras, somos muito cobrados pelos feirantes. Eu tenho certeza que é um local que terá uma benfeitoria, com uma iluminação, e também um cuidado todo especial com aquele banheiro, né, Edson? Há necessidade de fazer, o banheiro vai ser refeito, eu acho que o banheiro subterrâneo já deixou de existir em muitos lugares, como da São Benedito também, espero que também façam uma benfeitoria. E quando o doutor Otávio disse da Rua 12, com a Avenida 31 e 33, eu lembrei da Orleida, que trabalha, que sempre nos cobra realmente naquele setor, e eu já falei com você várias vezes. Eu entendo que tudo isso será realizado, sim. Nós sabemos que todo esse transtorno que houve com relação ao atraso das obras já foi explicado por Vossa Excelência, e nós sabemos que é importante que todo esse trabalho, o restaurante popular da administração anterior, eu tive a oportunidade junto com o vosso secretário, fazer um trabalho para que a gente conseguisse benefício muito importante para a nossa cidade. Tendo em vista que isso não ocorreu em tempo hábil, teve todo esse desgaste, mas eu sempre falo aqui na casa, quando o restaurante realmente estiver funcionando, toda a população saberá a importância desse benefício, o que trará em retorno para todos aqueles que utilizará desse importante benefício da nossa cidade, que é o restaurante popular. E aqui eu quero aproveitar também, senhor presidente, e dizer que as benfeitorias feitas no bairro Dom Bosco, no Santa Cecília, com as moradias que foram entregues, é muito importante para aqueles locais, mas o mais importante ainda é nós darmos infraestrutura. E eu solicitei uma CEMEI, tanto no bairro Santa Cecília, como uma CEMEI também no bairro Dom Bosco, devido à chegada dessas famílias naquele local, e eu tenho certeza, com respostas que eu obtive de Vossa Excelência, através dos meus requerimentos, será construído uma CEMEI no bairro Dom Bosco e, posteriormente, tenho certeza, no bairro Santa Cecília, para poder atender uma demanda que realmente é muito grande, e eu tenho certeza que isso aí vem de encontro com o anseio da população. Mas o mais importante é poder também ressaltar, nesse momento, alguns requerimentos que nós fizemos, e eu tenho certeza um trabalho feito por Vossa Excelência, junto ao secretário, com relação às contendas, que realmente vem, através do Juninho Leite, conseguido todos esses recursos para poder terminar, mas eu quero que também o distrito de Brejinho não fique esquecido, porque a cobrança é constante naquele local. Nós temos que realmente dar atenção para aquele local, que também, além de receber bastante povoado com relação ao trabalho que é executado na Fazenda Colorado e outros, e aquelas pessoas daquele local nos cobram também
uma benfeitoria, principalmente no distrito do Brejinho. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade de dizer, secretário, que possa algum benefício com relação àquele campo de futebol do bairro Exposição, na 34, um alambrado ou, se não, a iluminação, porque aquele local, a gente vê frequentemente as pessoas usarem o campo de futebol ali principalmente usar as luzes da rua para poder praticar o esporte. E ali eu acho que a gente pode desenvolver alguma coisa importante para a nossa cidade. E falando em esporte, eu estou entrando com requerimento no programa Segundo Tempo, que é do governo federal, para a gente poder estar implementando práticas esportivas educacionais para as crianças e adolescentes. E eu tenho certeza, estou solicitando ao prefeito empenho para que possa conseguir esse projeto importante para as nossas crianças, para realmente tirar nossas crianças de rua e dar a elas realmente aquilo que merece, que é a prática do esporte. E eu estou aqui também requerendo, através de um pedido ao nosso prefeito, a possibilidade de também dar um carinho especial aos nossos mototaxistas. É importante que essa classe tenha crescido bastante e eu estou solicitando a possibilidade do nosso prefeito de poder doar uma sede, um local para que possa construir uma sede para essa importante classe, como a gente já conseguiu junto ao secretário o recadastramento dos mototaxistas, prorrogando para mais um mês, para dar a atenção, para dar um prazo maior para poder atender essa classe importante, que é dos nossos mototaxistas. E aproveitando os nossos profissionais da educação que se encontram, eu estou solicitando a possibilidade aqui, isso aí é um trabalho que a Cristina Piana vem fazendo junto ao prefeito Dr. Emanuel, um projeto de lei para implementar dentro da educação o serviço social. Uma ajuda para que isso possa acontecer e está em estudo, e eu espero que isso aí possa, em breve, estar sendo colocado em prática. Mas o mais importante de tudo isso, secretário, é que nós realmente temos uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua equipe. Eu tenho certeza que tudo que nós estamos questionando aqui é com o intuito de fazer o melhor, porque o prefeito Emanuel realmente foi muito feliz na escolha do seu secretariado e você realmente corresponde todo esse sucesso dessa pasta. E eu tenho certeza que todo esse trabalho, toda essa cobrança, no bom sentido que nós estamos fazendo nessa noite, que a população tem nos acompanhado, oxalá isso aí venha ser resolvido e o mais rápido possível, e eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Com a palavra, a bancada democrática. Por favor, vereador Cipriano. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre secretário Edson Marcondes de Souza, a todos que nos acompanham aqui do plenário da galeria da Câmara Municipal, a qual quero cumprimentar nosso companheiro Capetinha, o Demar Giuliani, enfim, todos que estão aqui presentes, a nossa secretária, nossa diretora Mara, a todos os funcionários dessa casa, funcionários da imprensa, todos que nos assistem pela TV Barretos, meu muitíssimo boa noite. Senhor secretário Edson Marcondes de Souza, a qual aqui, eu estava aqui dando uma elencada, o Edson, além de secretário, a secretaria dele abrange apenas obras, que tem que cuidar da zona rural e da cidade, tem planejamento, tem toda a parte de setor de planejar as obras, de acompanhar as obras, de fiscalizar as obras, tanto públicas quanto particulares. Tem a rodoviária, que também faz parte de sua pasta, nosso terminal rodoviário. Tem o trânsito da nossa cidade, que também, Vossa Excelência, tem que cuidar do trânsito da nossa cidade. E tem a habitação, que eu acho que está sendo um dos pupilos da nossa administração, a qual Vossa Excelência é o gestor de tudo isso. E, além disso, temos o Edson Marcondes, também pai de família, professor, dá aula na Unifeb, e também, para aqueles que não conhecem, o Edson tem um trabalho muito bonito junto com a
Dona Maria Augusta, na 25 de dezembro. O Edson nem gosta de dizer isso, mas tem um trabalho social muito bonito, Edson, ao qual eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência faz perante a 25 de dezembro, acolhendo várias famílias, ajudando com trabalhos sociais e realmente se dedicando muito. Secretário, dentro dessa pasta, desse trabalho, desse conjunto que Vossa Excelência tem que administrar durante todos os dias, eu vou destacar aqui um setor que eu acho que Vossa Excelência vem conduzindo, junto com sua equipe, com maestria, que é o setor de habitação. A cidade de Barretos tem um déficit habitacional muito grande, nós sabemos disso. E, junto com a CDHU, Prefeitura Municipal e Governo Federal, foram entregues... Primeira pergunta que eu quero lhe dizer: quantas casas nos últimos 6 anos e quanto foram entregues nos últimos 20 anos? E nos últimos 6 anos. Quantas casas estão para ser entregues? Quantos loteamentos foram abertos? Quantos loteamentos estão para ser inaugurados? Gostaria que Vossa Excelência nos falasse sobre a área de habitação específico entre casas e loteamentos. Você quer que eu escreva um livro com todas essas perguntas, Juninho? Mas nós tivemos a felicidade, né, de participar da entrega de mais de 170 casas, né, para pessoas que, inclusive, foram pessoas que participaram do processo de desfavelamento do Brejo, que eu tive realmente muito prazer em verificar que aquelas pessoas saíram de uma condição que era realmente de muita precariedade para uma condição digna, com uma casa adequada, com a possibilidade da inserção social, e do qual nosso diretor presente, aqui o André Borges, tem feito todo o trabalho do dia a dia, do tete-a-tete com essas pessoas, não somente na entrega, mas todo um trabalho social posterior para que estas pessoas possam realmente se integrar à sociedade, àquele local, àquele bairro em que estão vivendo. Nós vamos entregar agora, proximamente, 960 apartamentos que vão fazer a diferença, mais uma vez, na nossa cidade, reduzindo o déficit habitacional. Estamos fazendo tudo isso de modo planejado, de modo adequado, e inúmeros os loteamentos que nós regularizamos e que estamos implantando. Basta ver este loteamento mesmo que surgiu, os 900 apartamentos, 960 apartamentos, que é o loteamento Jardim Espina, o Jardim de Alá, que foi regularizado, o Jardim Universitário, né, o Jockey Clube, loteamento Maria Capucci, que está também para sair, o loteamento do Tutu Camêndula, que também vai ser destinado a casas de baixa renda. Nós temos uma série de loteamentos que estão entrando na cidade, e o que é importante, estamos oferecendo infraestrutura e possibilidades, e quando eu digo infraestrutura, não é que nós vamos lá pavimentar o bairro, não é que a gente vai lá fazer a guia para a pessoa, não. A gente oferece água, a gente oferece eletricidade, a gente oferece aquilo que é a demanda do loteamento. Então, nós temos a certeza de que a habitação realmente tem sido muito bem gerenciada pelo André e que nós iremos fazer muito mais, se Deus quiser. Secretário, outra área que eu venho e tenho recebido bastante pessoas me procurando e dizendo é o setor de recapeamento. Nós vimos recentemente a Frade Monte sendo recapeada, a Frederico Ozanam foi recapeada, o entorno ali do shopping foi recapeado, a Barone teve algumas ruas recapeadas, o Bom Jesus, a Avenida Gonçalves foi recapeada. Como que anda o setor de recapeamento? Como que está o andamento dos recapeamentos? Bem, nós elencamos o recapeamento, primeiramente, em função da importância da via. Quando a via é um corredor de tráfego pesado, nós já imediatamente fazemos isso. E seguido daquelas vias que estão em condições precárias. Então, a precariedade é o primeiro item, seguido naturalmente da importância da via, ou seja, se ela é uma via coletora, se é uma via que recebe
muitas outras vias, essa tem maior importância, é feita primeiro. Mas nós temos um mapeamento da cidade toda e estamos fazendo esta licitação para que, durante estes próximos anos, nós persigamos a meta de pavimentar 1 milhão de metros quadrados na nossa cidade. Então, estaremos fazendo isso ao longo de todo o ano, fazendo com que nós tenhamos uma melhor qualidade das vias. E é assim, né, nobre presidente? À medida em que a gente deixa uma coisa que estava horrível, ótima, aquilo que estava ruim passa a ficar péssimo. Então, normalmente as reclamações realmente são muito cobradas, elas chegam para a gente com muita ênfase, mas eu tenho certeza que o doutor Emanuel está se empenhando muito para conseguir esses recursos na pavimentação da nossa cidade. Obrigado, secretário. Transmita aqui o meu agradecimento a toda a sua equipe, em especial, só para completar, senhor presidente, em especial a toda a equipe lá da Secretaria de Obras, a qual eu também fiz parte, mandando nosso abraço também a toda a equipe da Secretaria, do Departamento de Habitação, ao André Jonathan, que está aqui, ao Reinaldo, também ao setor de planejamento, à Patrícia, ao Luiz, enfim, ao Galbas Rui Fernandes, seu diretor de trânsito, e que continue esse trabalho na secretaria, que nós sabemos que é uma das secretarias mais cobradas, porque as chuvas não dão tréguas, e nós sabemos que a secretaria ela é muito cobrada, mas transmita aos funcionários da Secretaria de Obras e toda a sistemática da Secretaria de Desenvolvimento Urbano os nossos abraços, nossos agradecimentos. Senhor presidente, eu solicito a palavra como líder, só 3 minutos, o pessoal está esperando, só 3 minutos para poder falar um negócio. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, Edson, muito obrigado por ter vindo a essa casa. Eu não poderia me furtar de vir aqui falar alguma coisa perto de tudo que eu ouvi. Primeiro, Kiko, nós dois temos discussões homéricas aqui, eu e você. Só que você sabe o quanto que eu te admiro pela pessoa que você é, pelo jeito que você trata a democracia. Parabéns pelo jeito que você trata a democracia. Eu vim aqui porque eu fico triste de muitas vezes a gente convidar alguém e quando chega um convidado aqui, bater, falar, ofender e não deixar a outra pessoa se defender. Isso é muito feio fazer isso. É muito chato fazer isso. Então, eu estou aqui para pedir desculpa ao Edson e à população, àqueles que ouviram algumas ofensas oferecidas ao Edson gratuitamente e não deram a ele o direito de resposta. Parece aquela criancinha, né, que dá um tapa no outro e sai correndo com medo de apanhar. Então, eu acho que a democracia se faz exatamente como o Kiko fez. Por isso que estou aqui para falar parabéns ao Kiko. Ele tem a reclamar e tem o direito dele de reclamar. Ele teve a criticar e tem o seu direito democrático de criticar, só que ele deu o direito de responder. E é isso, é assim que a gente deve tratar a democracia. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, se você o convidou, se você aceitou o convite, então você tem que dar a ele o direito de falar. Você tem que dar isso. Isso me cheira com outro nome, quando você bate, quando você fala e quando você sai correndo e não deixa a pessoa falar. E eu falo isso, já falei para os vereadores, pessoalmente, que eu não gostei da atitude que foi tomada aqui na frente. Não gostei. Por quê? Porque tem que se dar o direito a todo mundo. Nós temos, ninguém quer tirar o direito do vereador de falar aqui. Pode falar o que quiser, deve falar. Nós fomos eleitos para isso. Mas não podemos falar aqui como se fôssemos alguns religiosos, bonitos, maior tranquilidade, só que ofende, trata mal a pessoa e não lhe dá o direito nem um segundo de falar nada. Tá certo? Então, quando receber alguém na minha casa, eu sempre vou dar o direito dessa pessoa de falar.
Me desculpe, Edson, pelo que aconteceu por alguns casos. Desculpe a população de Barretos. Deveríamos ter dado o direito dele falar. Obrigado, Kiko, pelo seu jeito de ser, pela democracia. Você tem todo o direito de ser oposição e continue sendo assim. Com as considerações finais do secretário Edson Marcondes, para que possa fazer sua despedida. E aqui já fica o nosso agradecimento por Vossa Excelência ter vindo aqui prestar o esclarecimento a esta Casa de Leis com tanta simpatia e com tanta dignidade, prestigiando assim a nossa Casa de Leis. Muito obrigado, secretário. Eu que gostaria de agradecer o convite. Estarei a postos, pronto, disposto a vir colaborar com o processo democrático que foi enfatizado aqui pelo vereador Cipriano. Renovo os meus protestos de estima, de consideração pelas pessoas que estão aqui, porque sei que são pessoas nobres, pessoas dignas, pessoas que foram eleitas pelo povo e que merecem, sim, dar as respostas adequadas à população. E nós, como agentes públicos e agentes políticos que estamos realizando o nosso trabalho, estamos sujeitos a chuvas e trovoadas, com certeza. Mas tenho certeza que a resposta virá da justiça. Temos a consciência tranquila, dormimos à noite, fazemos o nosso dever no outro dia tranquilamente, porque sabemos da nossa responsabilidade, sabemos da importância que deve ter o agente político na condução do seu cargo, sabemos da importância que deve ter a honestidade na nossa vida, que não é virtude, honestidade é dever. E nós estamos tranquilamente esperando que os fatos sejam esclarecidos. Tomaremos as nossas posturas posteriormente, mas temos a tranquilidade de vir aqui e olhar nos olhos de cada um para dizer que o nosso trabalho é um trabalho público, que todos os processos são públicos para quem quiser ver, para quem quiser observar. E no momento adequado, nós teremos o desfecho disso tudo, com certeza, positivamente. Nós temos a clareza de que a nossa vinda a esta Câmara é, na verdade, uma demonstração de que nós devemos, sim, dar explicações a toda a população e que estamos à disposição da mesma população que nos ajuda, que, como os nobres vereadores fizeram aqui, nos indicaram locais para que a gente pudesse arrumar, pudesse deixar a nossa cidade arrumada, bem bonita, própria para receber os turistas que estão aqui. Então, temos certeza de que esta colaboração da Casa e a colaboração da municipalidade ajudam a que a gente faça o nosso trabalho adequadamente. E, por isso, gostaria de agradecer a todos, de maneira realmente muito enfática, e dizer que estamos à disposição, sempre que necessário, para vir aqui prestar os nossos esclarecimentos, que é um dever do agente público. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado, Edson Marcondes. Eu solicito a suspensão dos trabalhos por 3 minutos para que o Edson... 5 minutos para que o Edson possa se retirar do plenário e transmita aqui o nosso abraço a todos lá da Secretaria de Obras novamente, em especial também a sua família, Adalgias e seus filhos. Um abraço nosso. Muito obrigado, Edson Marcondes.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Doutor Reginaldo da Silva, Leandro Aparecida Anastácio, André Luiz Rezec, José Francisco Abrão Miziara, Guilherme Henrique de Ávila, Olímpio Jorge Nabem, Dr. Otávio, Dr. Francisco de Paula Silva, Paulo Correia, Juninho Leite, Presente. Aparecido Cipriano, presente. Falta 2 vereadores para dar quórum. Ney, 2 vereadores. mais 2 vereadores, não podemos dar continuidade. Mais um, professor Reginaldo já está adentrando ao plenário. Eu peço aos senhores professores que permaneçam, que nós já vamos... o vereador Cipriano vai pedir... Quem vai pedir? O vereador Cipriano vai pedir inversão preferencial de um projeto e o Paulo Correia de outro projeto, todos dois da Secretaria da Educação. Pede primeiro o seu. Nele, mais um vereador. Tem que esperar até quórum. Atenção, senhores vereadores. Eu peço que venha mais um vereador para que a gente possa continuar os trabalhos. Nós não temos quórum no plenário. André Luiz Rezec. Já chegou. Pela ordem, senhor presidente, Pois não, senhor. Pois eu não. peço a Vossa Excelência a inversão preferencial do projeto de lei 53/2011 do quadro magistério. Faz parte do regimento. Está em votação o pedido de inversão preferencial. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 53/2011, de autoria do prefeito municipal, que inclui dispositivos na lei 3.629, de 28 de novembro de 2003, com alterações subsequentes e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador, professor Reginaldo, solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Faz parte do regimento. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Emenda apresentada pelo vereador Leandro Euripinho e mensagem aditiva do senhor prefeito municipal. Na verdade, é a mesma, né? Existe uma emenda do vereador Leandro e do vereador Euripinho e uma mensagem aditiva do senhor prefeito, todos no mesmo teor. Pois não, vereador Leandro? O senhor faz a leitura, senhor presidente, das emendas? Da emenda assinada por mim, pelo vereador, e do aditivo encaminhado pelo executivo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Apresentação de emenda. Processo 730, projeto de lei 53/2001. Analisando todo o processo, todo processado, percebemos a necessidade de apresentar emenda justificando que o professor sofre um acidente ou se submeter a uma cirurgia, 15 dias é impossível, sendo necessário 30. Emenda substitutiva ao inciso 2º do artigo 34D, constante do artigo 1º deste projeto, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 34D, parágrafo 2º. Apresentar, no período de 2 anos, licença de saúde ou família acima de 30 dias. Sala das sessões, vereador Rui Menezes, segue assinado por vereador Leandro da Silva Anastácio e vereador Olímpio Jorge Nabem. Ofício PM 244/2011, Barretos, 25 de março de 2011. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para encaminhar tempestivamente a esse egrégio legislativo mensagem substitutiva ao projeto de lei 53, incluindo o inciso 2º do artigo 2, deverá contar a seguinte redação. Artigo 34D, 2. Apresentar no período de 2 anos licença, saúde ou família acima de 30 dias. A alteração do dispositivo supramencionado justifica-se em virtude da reflexão acerca do tempo necessário para a recuperação quando o servidor se vê obrigado a usufruir de licença, saúde ou família em momentos de debilidade de sua saúde ou na saúde de seus familiares. Antecipamos sinceros agradecimentos e atenção. Subscrevo
Segue assinado Emanuel Mariano de Carvalho, prefeito municipal. Então, a mesma emenda foi apresentada Senhores vereadores, as duas emendas têm o mesmo teor. Se for aprovada a primeira emenda, fica prejudicada a segunda. Então, eu peço aos senhores vereadores que se manifestem em relação às suas emendas. Pois não, pela ordem, vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com sua presença no plenário. Senhor presidente, essa emenda, tão logo esse projeto chegou na casa, nós tivemos a liberdade, nós como vereadores, analisamos o projeto, eu juntamente com o vereador Leandro Anastácio, para que se colocasse essa emenda no sentido de resguardar o funcionário público, principalmente o profissional do magistério, doutor Kiko. O senhor médico sabe muito bem que eu vou dizer que um afastamento médico hoje de 15 dias é insuficiente para atender a demanda de que esses funcionários, de que esses profissionais submetem no decorrer da sua profissão. E, então, nós estamos aí estendendo, solicitando ao nosso prefeito, estendendo essa licença médica para 30 dias. E tão logo foi colocada essa emenda, imediatamente em contato com o prefeito e toda a bancada, ele viu na possibilidade de mandar esse termo aditivo para que pudesse ser colocado no projeto, e a gente fica muito feliz com isso, porque nós aqui, todos da casa, queremos sempre o melhor em relação a toda essa luta, com relação a esse projeto do magistério, para que realmente esse projeto fique de uma forma que os profissionais se sentem não prejudicados em relação a esse detalhe importantíssimo, que é a licença médica. Então, aqui eu vou retirar a emenda feita juntamente ao colega Leandro, para que fique prevalecendo apenas a solicitação do prefeito. Solicito ao vereador Leandro que também proceda a sua palavra. Senhor presidente, quero ser breve, corroborar aí com o posicionamento do vereador Euripinho. Sem dúvida nenhuma, a intenção nossa, e essa intenção foi ratificada pelo aditivo do próprio executivo, foi no sentido de que o projeto, vereador, que quando chegou à casa, ele garantiu o benefício de 2% apenas ao professor, ao educador, que não se afastasse por mais de 15 dias, no período dos 2 anos. Nós analisamos o projeto e achamos por bem apresentar a emenda garantindo esse mesmo benefício para aquele servidor que se afastasse até o limite de 30 dias. O prefeito entendeu o nosso objetivo e agora encaminhou à casa um aditivo nesse mesmo sentido. Então, por isso, senhor presidente, a intenção nossa foi apenas de privilegiar e garantir um benefício ao servidor, à rede do magistério, e o executivo, sem dúvida nenhuma, viu essa nossa intenção e encaminhou com os mesmos termos o aditivo dele. Então, nós vamos retirar, porque não faz sentido ter 2. Está em votação o pedido de retirada das emendas. Da emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda do vereador Leandro Anastácio e Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão única o projeto. Com a palavra o vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Vereadores que quiserem falar, fazer a inscrição com o secretário. Segundo secretário. Guilherme, fica aqui. Senhor presidente, funcionários, público presente, gostaria de cumprimentar, pedir licença para a Mara, a maior autoridade aqui da educação, mas pedir licença para cumprimentar a Dinelane, a Sueli, né, que nós não vimos nas outras vezes, mas sejam bem-vindas. Eu acho que a gente está chegando agora ao epílogo de uma novela que nós começamos há alguns dias atrás. E gostaria de dizer que cada um de nós aqui, eu acho que cada um de nós, de vocês, foram peças extremamente importantes para que esse final dessa novela seja feliz. Por quê? A partir do momento em que foi feita a emenda pelo vereador Paulo Correia, com muita boa intenção, a gente sabe muito bem disso, o que ele queria, o que ele pretendia, deu a nós o direito da discussão. A partir do momento que eu fui procurado por um grupo de estudo, e a gente já havia sido procurado há algum tempo, sobre esse projeto de lei, que não pertence a nenhum vereador, que pertence a uma classe. E até eu e o Juninho Leite fizemos um voto de congratulação para a Mara, para a Silvia,
para o Roberto, para a Débora, para a professora Ana Paula, né? Que são pessoas que debruçaram seu tempo, que gastaram seu tempo em prol de uma coletividade, de um grupo de professores, de educadores, de pessoas que representam a educação. Não se preocuparam em nenhum momento em fazer alguma coisa para si, somente para ele, preocupado somente com o ego deles. Se verificar, a maioria deles pouca vantagem receberão, principalmente em comparação ao trabalho realizado. Eu acho que o Paulo tem dados aqui que vai demonstrar quantas pessoas serão beneficiadas com esse projeto. Se eu não me engano, aproximadamente 800 pessoas. O Paulo deve ter todos os dados que eu vi o Daldo, 720 e pouco, 21, né? Então, em cima disso, eu gostaria de lembrar o seguinte. Eu, como líder do prefeito, graças a Deus, fui massacrado aqui por causa disso. Muitas vezes fui. Vocês não imaginam o tanto de e-mail que eu recebi que o Cipriano era contra o 14º dos professores. E a gente sabia exatamente onde estava trilhando. Até usando uma conversa que eu tive com a Dini Elaine, eu falei, Dini, funciona mais ou menos da seguinte forma. A verdade e a mentira andam juntas. Às vezes a mentira anda firme. A verdade, às vezes, balança. Só que lá na frente, a mentira cai, a verdade, mesmo balançando, continua andando. E aqui vocês estão vendo, a verdade balançou lá atrás e ela continua. A semana passada, no outro capítulo dessa novela, eu fui inquirido aqui e até chacoteado como sendo um dos únicos que acreditavam na palavra do prefeito e que provavelmente esse projeto não chegaria em 15 dias. E provando o trabalho dessas educadoras que estavam à frente, desses profissionais da educação que estavam à frente deste projeto, o projeto deu entrada aqui na sexta-feira. E está sendo votado hoje. E graças a isso eu gostaria de pedir à minha bancada e pedir a todos os vereadores que aprovemos esse projeto hoje, que não haja pedido de vista e que, se houver pedido de vista, eu solicito à minha bancada que vote contrário ao pedido de vista. Que ele seja aprovado hoje, que ele saia daqui aprovado. Porque é isso que os professores, o pessoal do magistério espera. A partir do momento em que eu usei aquele termo lá atrás, do pessoal que dobra o paraquedas, que eu usei também hoje para homenagear o Márcio, eu também continuo trabalhando para isso, e hoje o João Mulata foi testemunha disso, que eu estava no gabinete, não cobrando um projeto dos professores mais não. Porque quando nós conversamos com o seu prefeito municipal sobre isso, houve a seguinte, não é troca, mas sim busca de direito, negociar direitos. Plano de carreira para o pessoal do magistério. E que nesse plano de carreira está também incluído o pessoal do esporte, que são professores também, e que muitas vezes eram marginalizados, esses professores. Não eram tratados como tal, Kiko. Mesmo sendo professores formados, não eram, porque, e graças a, também estarão incluídos. Também estarão incluídos. Outra coisa que cabe também a vocês estudar, o prêmio produtividade, que vocês verifiquem como é que isso pode ser feito e um percentual a ser colocado no próprio orçamento. Vocês têm capacidade, provaram que têm capacidade para fazer isso. Terceira coisa, e que hoje nós estávamos conversando, eu, o Johnny, foi quando o João Mulata chegou. Plano de carreira para todos os funcionários da prefeitura. Já está sendo elaborado, está na mão do Johnny. O pessoal do sindicato quiser acompanhar, verificar o plano de carreira, vai sair. E nisso, o pessoal que dobra o paraquedas será beneficiado também. A população deve ser beneficiada também. Solicitei ao prefeito que fosse feito também algum benefício para a prefeitura. E hoje, de primeira mão, eu falo para vocês. 3.000 alunos da nossa rede serão beneficiados com computadores. 3.000 alunos receberão. Apresentei o projeto ao prefeito já há algum tempo, vinha conversando sobre isso, e agora ele convenceu-se disso. E já entrou em contato com o MEC, graças a tudo isso que aconteceu. Entrou em contato com o MEC, 3.000 alunos receberão notebooks, pelo valor de R$ 344 cada um, doutor. E o MEC paga a outra parte. Não vai conseguir entregar os 3.000 de uma vez, sabe por quê? Porque a Positivo não consegue entregar. Ela vai entregar 1.000, 1.000 e 1.000. 3 lotes de 1.000. Quem serão beneficiados, Mara? Os alunos de 5º ao 8º ano, ao 9º ano, 6º ao 9º ano, né? Do 6º ao 9º ano, é isso, né?
sexto ao nono ano do pessoal, da rede municipal, porque só pode beneficiar a rede municipal. Quem? Lá do Giuseppe e do São Francisco. Então, gente, em cima de uma emenda, de um trabalho feito, olha quanto benefício vai vir para a população no geral. Porque a própria educação, ela se faz com 3 pilares. A parte física, que são as escolas. Que nós temos boas escolas. Uma aqui, outra ali, precisa de uma reforma, de alguma coisa, mas está sempre sendo feita. Nós também temos a parte da gestão democrática. Eu tenho certeza que essa gestão é feita na nossa Secretaria de Educação. E o terceiro pilar, que é importante, é a valorização do pessoal do magistério, e que está sendo feito aqui agora. Então, esse trabalho foi sempre bem realizado. Verifique o trabalho de cada vereador. O Paulo, com a emenda, provocou a discussão. O próprio Euripinho e o Leandro, verificando a necessidade de que esticasse esse prazo. O prefeito sensibilizado, vendo que se amanhã pudesse aprovar a emenda deles, pudesse aparecer alguém que quisesse entrar na justiça, que não é da alçada do vereador, que sempre aparece isso, pegou, mandou a mesma emenda. Então, existe vamos ter uma força-tarefa em cima disso, pedindo que seja aprovado. Hoje, a hora que eu cheguei, né, alguém disse para o Cipriano da seguinte forma, né, vai ser votado o projeto X aí, nós estamos aqui para olhar no olho de cada um, ver quem é contra o funcionário público, né? Eu falei, não é assim que fala. Não é assim que a gente é ser humano, a gente está aqui para conversar, e cada coisa que aparece aqui na Câmara é a oportunidade de vocês se expressar. Quando a gente pede aqui vista de uma semana, alguma coisa, não é para enrolar, não. Às vezes é para dar o direito à discussão. E eu dei a minha palavra ao João, ao Laércio lá fora, de que o projeto do Instituto não entra hoje. O prefeito deu a palavra e eu também posso dar a palavra. Tá certo? E eu posso não ter muita coisa, não, mas palavra eu tenho. E eu procuro cumprir minha palavra. E esse projeto aqui hoje, quem estava semana passada lembra muito bem. Tinha gente que ria aí no meio. Tinha ou não tinha? Quando eu falei que ele viria para a Câmara, em menos de 15 dias. Tinha as pessoas que riam. Como se eu estivesse fazendo stand-up aqui, né? Contando piada. Porque tem gente que pegou mania, viu, senhor presidente? Tem gente que está vindo aqui contar piadinha, fazer stand-up, eu já vi. Né? Não é isso? Para todo mundo rir, né? Não é isso aqui, gente. Isso aqui é lugar sério. Eu fiquei muito triste quando um amigo meu ficou muito chateado com a Câmara e talvez comparou a Câmara com um circo perto de mim. A pessoa não sabe o tanto que me feriu. Por quê? Porque aqui eu gosto disso aqui. Eu gosto desse trabalho aqui. E não me sinto dentro de um circo. Eu me sinto na obrigação de fazer cada coisa, de correr cada coisa. Eu não tenho nada a ver, pouca coisa a ver com a educação. Falei para a Mara, pelo amor de Deus, não vamos perder a Undime. O que é a Undime? União dos Dirigentes Municipais de Educação. Muito bem trazida pelo doutor Reginaldo, que também fez um excelente trabalho em todo esse processo, né, doutor? Porque quando nós tínhamos a Undime em Barretos, quantas coisas a gente conseguiu para Barretos, né? O que aconteceu? A Mara está aqui preocupada com a Undime lá em São Paulo, que a votação foi hoje, o Cacá foi para lá, mandou mais 2 diretores representantes, e a Undime não só ajuda professor, não é só para professor, não, é população também. Então, gente, a educação é muito importante quando a gente se une, discute, conversa, e a gente consegue chegar no denominador comum. Hoje, esse voto de congratulação que vai ser votado depois, que a gente está fazendo para aqueles que trabalharam diretamente no projeto, é para valorizar toda uma classe, e demonstrar o quão importante é a participação de vocês. Hoje, para um projeto da entrada, da mão de qualquer um da população, tem que ter pelo menos 5.400 assinaturas aqui. 5.400 assinaturas. Vocês conseguiram nos convencer em apenas 5? E com um grupo atrás? Então, verifiquem o poder do diálogo, o poder de tudo isso. Volto a repetir, nós não estamos votando aqui somente, hoje, um plano de carreira. E, com certeza, verifiquem, peguem a história. Lá atrás, foram tirados de vocês isso. Eles foram tirados desse plano. Vocês tinham um plano de carreira. Foi retirado. E voltam àquilo que eu nem sabia, gente. O pessoal que era da prefeitura fala assim, mas para saúde, para educação, tudo e para os outros. Eu não sabia e gostaria de frisar o seguinte,
todo funcionário público municipal tem o vertical de 3% de aumento no seu salário. A cada 3 anos, se eu não me engano, 5 anos, 3%. Os funcionários da educação não tinha nada. Isso não tinha nele. Ah, mas tem a acadêmica. Isso tem para todo mundo. Tá certo? E está vindo um plano aí e quem, né? E às vezes a pessoa está reclamando, né, Marcão? Reclamando, e sabe muito bem que quando figurou o Cipriano, vamos lá conversar com o prefeito, o Cipriano foi lá junto, dar a cara para bater. E não só ligou, não, está tudo certo, pode ir lá, não. Foi junto. Porque se falar não, fala não na minha frente, junto. Então acompanhe essas conquistas. O plano de carreira da educação. Votamos hoje. Né? A produtividade, vocês têm que trabalhar nele para ver o que vocês querem exatamente, que o projeto do Dr. Reginaldo é muito bom. Se precisar de alguns acertos, vocês podem fazer. Plano de carreira para todos os funcionários. Todos os funcionários. E os meninos, nossos meninos lá do 6º, 8º ano da rede municipal, terão um computador, terão um notebook. Né? Tá certo? Terão. Para isso, para que haja a inclusão. Então, ganha todo mundo. É isso que a gente espera que continue acontecendo nessa casa, senhor presidente. E olha, eu não vejo um daqui que não trabalhou um pouquinho para que isso chegasse a esse denominador comum, a esse capítulo, que eu julgo que é um final feliz, sim. Eu tenho certeza que é um final feliz isso. Aqui foi dito, né? Sim, né? Olha, gente, dá uma olhada no projeto aqui, ó. A rubrica que está saindo é do Fundeb de 2011, não é de 2010. Mas, gente, é só ler lei de responsabilidade fiscal, ler como é que faz orçamento. Não pode ser de 2010 mesmo. Foi feita uma substituição. O de 2010, aquele orçamento de 2010, deve ser gasto até 31 de março. Então, o que acontece? Pega esse dinheiro, pode fazer o seguinte, até o 31... paga-se o salário dos professores antecipado, e aí esse valor pode ser dados em partes para vocês durante o decorrer do ano. Por isso que quando aparece lá no projeto, aparece Fundeb 2011. Porque se nós colocássemos, se o prefeito colocasse Fundeb 2010, como é que vai pagar para vocês o plano de carreira, que é para a vida toda, tudo em 31 de março? Tem jeito? Impossível. Você entendeu? Então, é mais ou menos isso que faz. A Mara não gosta nem que eu use essa palavra, mas usando certo, é uma troca mesmo, né? Uma substituição. Né, Mara? Substitui um valor que iria gastar durante 12 meses por um valor que tem que gastar de imediato. Então, pega o que tem que gastar de imediato e o que tem tempo, dá a vocês esse direito. Tá bom? Então, senhor presidente, eu estou aqui mais para pedir a todos os vereadores, vamos votar esse projeto hoje. Esse primeiro capítulo, parte da novela, nós vamos terminar hoje. E com certeza, conte comigo, com todos os vereadores, para que os outros pedidos que foram feitos, que sejam realizados. E eu volto à minha fala antiga lá. Pode ser que muita gente não confie, mas eu confio que o prefeito vai fazer isso. Como eu confiava semana passada, e alguém riu de mim, e hoje está sendo concretizado o que eu falei que eu confiava. Com certeza está aqui hoje. Então, gente, é possível quando vocês se unem, é possível quando há diálogo, é possível quando um olha no outro e respeita o outro. Foi dessa forma que nós conduzimos isso, com muito respeito. E é dessa forma que nós vamos sair, senhor presidente, bastante fortalecidos. Câmara Municipal, Prefeitura, funcionários públicos. Todos sairão fortalecidos. E a população, que eu tenho certeza que é o meu filho, o meu neto, que vocês cuidam. Né? Que meu neto não vai para a creche paga, não. Meu neto está no Tenente Afonso Câmara. Porque eu confio muito no trabalho de vocês. Eu não preciso colocar numa escola particular. Tá certo? Porque o trabalho é muito bem feito. Se alguns carregam o piano, outros tocam o piano muito bem. Tá aí, certo? É por isso que vocês funcionam dessa forma. Então, vamos pedir a cada um de vocês. Aprovemos o projeto hoje, sem vista. Acho que todo mundo tem que falar um pouquinho, mas que aprovemos hoje, para a gente terminar uma primeira parte e lutar pelas outras partes. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra,
Com a palavra, vereador Paulo Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, Mazinho, um abraço. E as pessoas, novamente, quero comentar na galeria e quero fazer uma ressalva. Então, a evolução da educação, quero comentar todos os secretários que passaram pela educação, e que o resultado hoje é toda uma trajetória de anos. Então, quero comentar aqui a Graça, quero cumprimentar a Marlene, professor Reginaldo, a Mara, que está aqui, que chegou a ser secretária da Educação, e hoje o atual secretário da Educação, Cacá. A evolução da educação não acontece da noite para o dia. Então, é todo esse trabalho que cada um desenvolveu durante todos esses anos na educação. Na verdade, na apresentação da emenda, eu fiz um estudo, até justifiquei. Muitas pessoas colocaram como sendo uma emenda inconsequente, porque tinha que gastar o dinheiro até o dia 31. Lógico. O profissional da educação, ele queria esse resíduo Fundeb e também queria o projeto. Isso aí, não tenha dúvidas. Mas, na discussão, porque a gente também queria estar valorizando o profissional da educação do apoio administrativo, porque ele faz parte também da educação, desse sucesso que está a educação hoje no município de Barretos. Eu falo isso porque não é eu que falo, é o IDEB que fala. É através desse instrumento de avaliação que nós fiscalizamos a educação a nível municipal. Se não me engano, o último IDEB 2009 foi 5,5, que é uma projeção para 2012. Então, a gente percebe que a evolução da educação. E a evolução da educação, professor Reginaldo, é a evolução de toda uma sociedade. São crianças aprendendo, são crianças com tempo integral na escola, aonde, amanhã ou depois, eu tenho certeza que as oportunidades que vão surgir na vida dessa criança hoje, na vida de um adolescente amanhã, pode ter certeza que é de igualdade de condições. Então, eu acredito que a educação é uma ferramenta que muda toda uma sociedade, muda toda uma trajetória de uma criança. Hoje, eu tive numa inauguração, né, lá do João Ferreira Lopes, a Mara estava presente, a Roseli também estava presente, tinha mais gente também presente lá. E eu vejo ali a escola, como outras escolas, em evolução. Ou seja, na hora que você entra numa escola como a João Ferreira Lopes, como outras escolas, que a gente percebe, a gente vê a estrutura física, porque hoje, para a educação ter um sucesso, não é só a questão de dar uniforme, não é só a questão de dar material escolar, não é só uma questão de estrutura física, não é só uma questão de valorização, ou seja, é o contexto. Na hora que você tem esse contexto, você tem o sucesso na educação, como está acontecendo hoje. E há muitos, desde 2005, quando eu entrei aqui dentro da Câmara Municipal, meu primeiro requerimento foi voltado à educação. Na época, pajens e coordenadoras de creche, era creche, como o Cipriano até comentou, agora é CEMEI, é o Centro de Educação Municipal Infantil, pedindo uma valorização, até em termos de remuneração. Naquela oportunidade, a gente bastante acesso ao pessoal. Eu me lembro que uma coordenadora de creche ganhava em torno de R$ 660 e uma pajem, que hoje é educadora, e nós estamos querendo, até estou fazendo o requerimento, que passe a ser uma professora. Que passe a ser uma professora, porque ela tem um curso de pedagogia, que passe a ser uma professora. Se não me engano, ela ganha 350, 400. É lógico, a evolução dos recursos do Fundeb foi se valorizando. E também a incorporação no quadro magistério,
que foi feito pelo professor Reginaldo, na oportunidade, se não me engano, um projeto de lei aprovado em 2008. Então, desde 2005, a gente vem lutando com a educação. Agora foi num todo. Ou seja, foi os profissionais da educação, com os vários cargos, diretor de escola, supervisor, orientador, diretor de escola infantil, educadora. Então, agora foi de uma forma geral, mesmo tendo ficado fora o pessoal de apoio, que vai passar a ser uma luta nossa aqui dentro da Câmara Municipal, para que a gente possa estar aperfeiçoando através, né, o Cipriano, do pró-funcionário, né, que nós fizemos um requerimento junto, para que a gente possa dar uma estrutura na educação para esses profissionais. A merendeira, o vigia, o auxiliar de limpeza. Ou seja, nós temos que estar não dividindo a educação, e sim somando a educação. Que eu vejo no Fundeb, nós tivemos a oportunidade de estar discutindo, essa emenda serviu para a gente estar discutindo os recursos, serviu para que a gente pudesse estar discutindo a educação, não para dividir a educação, e não para dividir a educação. É lógico, desde que eu coloquei a emenda, comecei a ficar pensativo, foi aprovado pela Câmara, eu comecei a analisar, comecei a perceber a divisão. Na verdade, ninguém gostaria disso, ninguém gostaria de ficar numa situação difícil, e nós não provocamos essa situação difícil. O que nós queríamos é estar beneficiando, por isso que a gente jogou duro até a última hora. Ou seja, desse total do dinheiro do residual do Fundeb, que tem que ser gasto até o dia 31 de março, eu estava tentando fazer um acordo para que o funcionário que não está no quadro do magistério pudesse ser beneficiado. Não conseguimos, mas na contrapartida teve esse diálogo dos professores com os vereadores e resolveu por bem um grande projeto que já vinha sendo discutido desde setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e agora no final de março, graças a Deus ele está aqui hoje, e vai beneficiar o quadro magistério. É a promoção vertical na tabela de vencimentos. Até eu gosto de passar alguns slides para poder, aquela pessoa que está na sua residência, o educador, o diretor, os profissionais da educação, para passar uma ideia daquilo que está sendo discutido. Promoção bienal do magistério, a cada período de 2 anos, tem 2% sendo atribuído. Mas tem que seguir a lei. Não fará jus à promoção bienal do magistério aquele que apresentar faltas injustificadas, aquele que apresentar licença saúde acima de 30 dias, a gente já tinha ciência que o prefeito tinha mandado, os vereadores tinham apresentado a emenda, e o prefeito já havia mandado, logo após a apresentação da emenda, a questão da licença saúde. E depois eu generalizei todos os demais itens como sendo o profissional do magistério, como sendo afastado de atividades não correlatas à do magistério. Esse aí não vai fazer jus. Pode passar. Como o Cipriano disse, aí eu tenho um quadro dos profissionais da educação que vão ser beneficiados dentro do quadro magistério. É o diretor de escola, é o supervisor de ensino, é o coordenador pedagógico, é o coordenador pedagógico auxiliar, é o orientador educacional, docente faixa 1, docente faixa 1, tem 2 separações, docente faixa 2 e docente faixa 2 também. Diretor de educação infantil, que era a antiga coordenadora de creche, educador de educação infantil, que era a antiga PASDE, e também o educador de criança e adolescente. Tem um total de 721 funcionários, se eu não estiver equivocado, que vão ser beneficiados dentro do quadro magistério. E de onde vem essa dotação? Por isso que foi importante o debate com relação ao Fundeb. Se vocês me perguntarem se eu tinha algum conhecimento tão mais a fundo a respeito do Fundeb, eu não tinha. Mas o que acontece? O projeto